Centro de São Paulo. E no meio dele, um gigante. Entre tantos arranha-céus que a gente vê hoje pela cidade, esse aqui foi o primeiro. Carregou por um tempo o título de prédio mais alto da capital. Uma novidade tão grande naquela época que fez o construtor se mudar para cá para provar que não. Apesar da altura inédita, ele era seguro e não ia cair. Hoje vamos conhecer por dentro e por fora a história do edifício Martinelli, que foi por um tempo o mais alto da América Latina. Talvez. Tem uma briga aí com o prédio do Rio de Janeiro, que rolava aquele bairrismo. O meu é maior, não, o meu é maior. Mas espera aí que eu já te conto essa história. Seja como for, esse aqui é um lugar histórico para São Paulo. O Martinelli é um marco da arquitetura da cidade. O ponto de virada que fez São Paulo entrar de vez na sua era moderna. Hoje, espaço comercial, artístico, área de eventos e festas. O Martinelli continua uma importante referência na vida do centro. Mas nem sempre foi assim. Depois do auge, ele passou por um período de decadência até se recuperar de novo. Oi, eu sou o Pietro e começa agora uma viagem pelo tempo e pelos pontos mais incríveis do Brasil. Nessa temporada eu desbravo a minha cidade, São Paulo. Vamos juntos destrinchar pontos icônicos da capital. Eu vou explorar tudo que São Paulo tem de incrível. E o mundo inteiro sabe que não é pouca coisa, né? Nós vamos juntos caminhar por um gigante de concreto que se transforma em parque aos finais de semana. Vamos reviver histórias de um rio hoje poluído e abandonado, mas que já foi palco de provas esportivas tão importantes para a cidade quanto a São Silvestre. Vou provar comidas tradicionais que só existem por aqui, graças à imigração italiana, que transformou bairros inteiros da capital. E ainda as histórias por trás do primeiro arranha-céu de São Paulo, um prédio tão alto para a época que ninguém imaginou que pudesse ficar de pé. Você vai conhecer também uma estação de trem que virou uma das 10 melhores salas de concerto do planeta. Sério, eu já tô ansioso pra viver tudo isso aqui com vocês. Todo lugar tem história. Fala sério, é lindo pra caramba, não é não? Se hoje ainda é imponente assim, imaginem quando surgiu esse terraço, com uma vista incrível do centro de São Paulo. Quem passa todos os dias na frente do edifício Martinelli talvez nem imagine quanta história tem nesse prédio. Eu acho praticamente muito bonito de passar aqui, olhar pra ele e falar, nossa, legal tirar uma foto, né? Há quem diga que ele tem até umas histórias sobrenaturais de tanta coisa que já aconteceu ali. Mas o Martinelli também pulsa vida, energia. E o suor de muita gente que vai todo dia pra lá trabalhar mesmo, nos escritórios divididos pelos 30 pisos do prédio. Segundo a administração do Martinelli, circulam por aqui todos os anos 1 milhão de pessoas. E tudo começou com a visão desse italiano aqui, Giuseppe Martinelli. Empresário bem-sucedido, ele queria construir em São Paulo o maior prédio da América Latina. A cidade que a gente conhece hoje, claro, era bem diferente da São Paulo de 1920. Era praticamente só o centro expandido e uma população que ainda caminhava para o primeiro 1 milhão de habitantes. Mas seu Giuseppe pensava grande, achava que São Paulo tinha que se posicionar como uma cidade moderna. Naquela época, poucos prédios tinham mais que 5 andares. Ele queria 30. E em 1924 começou a obra que ia mudar a capital paulista. Ele veio para o Brasil com 19 anos de idade, já com status de pedreiro, mas já era um mestre de obras, né? Então o Giuseppe tinha um sonho de realizar um prédio que não só marcasse São Paulo, Brasil e América Latina. Como ele era frustrado, ele não teve uma formação acadêmica, ele tinha todos os conhecimentos,
mas o sonho dele era grande demais. De onde que ele veio? Você comentou. Ele veio da cidade de São Donato de Luca, na Toscana da Itália. Mas não é só a altura do edifício Martinelli que impressiona, a largura também. O prédio ocupa todo esse quarteirão da Avenida São João, um trecho da Rua São Bento e outro da Líbero Badaró. São mais de 2.000 metros quadrados de área. O projeto inicial previa 12 andares, mas o seu Giuseppe queria mais. Dizem que até as pessoas na rua, empolgadas com a construção, pediam para ele subir andares. E assim ele fez. Do projeto inicial de 12 andares, ele pediu mais 2. Depois mais 4. Quando foi em 1922, ele contratou William Fillinger, que era húngaro, era arquiteto, engenheiro, e fez para ele um projeto. A princípio começaram 12 andares, mas o Giuseppe olhou e falou, tem como incluir mais 2 andares? Aí ele parou. Não porque estivesse satisfeito. Lembra da treta com os cariocas que eu te falei? O seu Giuseppe ficou sabendo que ia sair um artigo dando a um prédio do Rio de Janeiro o título de mais alto da América Latina. É o edifício à noite que fica na Praça Mauá. Então ele correu para inaugurar o Martinelli em 1929 com 18 andares do jeito que tava. Mas não teve jeito. O à noite era mesmo mais alto. E você acha que isso desanimou o seu Giuseppe? Muito pelo contrário. O italiano foi lá e mandou subir mais andares. Quando o Martinelli bateu 25 pisos, a cidade começou a discutir se queria mesmo prédios assim tão altos. Tipo o que a gente faz hoje com o plano diretor, sabe? Esse plano que dá os parâmetros de obras da cidade. Esse prédio, ele serviu de parâmetro para todos os engenheiros, para todos os arquitetos. As pessoas vinham de longe para poder ver esse prédio. E até hoje ele serve de parâmetro. É um prédio que tem a sua beleza, a sua magnitude. A questão foi para os tribunais, que decidiu que 25 andares era o limite de segurança do edifício. Mas vocês já discutiram com o italiano? Tem como tirar da cabeça de um italiano uma coisa que ele já botou lá? Então o seu Giuseppe disse, dá licença que eu vou praticar meu italiano que eu aprendi vendo Terra Nostra. Eu vou fazer mais 5 andares, vou provar que é seguro e eu vou morar lá com minha família. E assim ele fez, para provar que a estrutura era segura e para chegar aos 30 andares que ele sempre quis. Quando ficou pronto, o povo tinha medo. O pessoal não passava aqui em frente desse prédio, porque eles achavam que o prédio ia cair. E ele, para provar que o prédio era seguro, ele veio morar aqui nesse prédio, lá em cima, ó. Ele ergueu aqui a casa da família Martinelli. 15 cômodos e 4 andares. Então moraram aqui, ele, a esposa e a sogra. Olha a coragem dele, trouxe até a sogra para morar aqui. Em 1934, o prédio foi inaugurado com o tamanho que a gente conhece hoje. Os jornais comemoraram. O prédio Martinelli não cai. Seu Giuseppe conseguiu o que ele queria. Estava de pé o maior prédio da América Latina. Mas esse reinado durou muito pouco. No ano seguinte, um novo prédio de Buenos Aires ultrapassou em 15 metros os 105 de altura do Martinelli. Se a gente puder simplificar, sintetizar a história do Martinelli, ele é o resultado da riqueza de um italiano que transformou tudo que ele produziu naquele edifício que parece com Chicago, que parece com os Estados Unidos e que não obedecia à legislação. Ele extrapolou nas possibilidades de construir e convenceu o prefeito. Tem uma foto dele fazendo uma prova de carga com uma equipe da prefeitura para mostrar que o Martinelli não ia cair. E vários jornais falavam, o Martinelli não cai mesmo. E o Martinelli tinha salão de baile, tinha hotel, tinha um programa diversificado muito interessante, que hoje é muito contemporâneo a gente ter programa diversificado, não unifamiliar, né? Um programa misturado, essa coisa da fachada ativa já tinha no Martinelli, né? Tinha fachada ativa. E a sua arquitetura, ela é eclética, né? Tem um pouco do barroco francês, italiano, neoclássico, gótico, rococó. O cimento vinha da Suécia e Noruega na cor rosa. Chegando aqui, eles colocavam o sangue do boi para dar uma tonalidade mais forte. Colocavam o pó de mica, são as pedrinhas que brilham. Foi até apelidado pelo escritor Oswald de Andrade como bolo de noivo.
pela sua beleza, sua arquitetura. Ele usou o que havia de melhor até para provar que era possível fazer um edifício desse tamanho, né? Fizemos inspeções na estrutura do edifício, o que se descobriu é que o concreto e o aço usados são melhores do que se tivesse sido feito hoje, na maior parte das vezes. Ele está absolutamente novo e sólido. O Martinelli hoje pertence à Prefeitura de São Paulo e por aqui funcionam muitos órgãos públicos municipais, como a Secretaria da Habitação e do Planejamento. Em 2023, os 4 últimos andares foram concedidos para iniciativa privada. Aqui é um espaço onde rolam festas, feiras, exposições e uma programação cultural intensa. Eu espero que o centro de São Paulo seja um lugar absolutamente seguro, caminhável, cheio de vida, de cultura, de arte, de entretenimento e de diversão diurna e noturna também. É isso que torna esse espaço vivo. Isso não é só um sonho da boca para fora, isso é uma aposta que nós fazemos e que nós investimos e que nós acreditamos. Uma beleza, eu gosto muito, eu acho muito bonito esse prédio. Toda vez que eu venho, fico admirando. Marcos, você trabalha aqui no prédio? Sei. O que você, como funcionário então aqui do prédio, sabe sobre a história dele para contar pra gente? Bom, com relação à arquitetura, eu sempre fui apaixonado por arquitetura, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, o que me chamou mais atenção foi a satisfação de ter realizado um sonho. E sempre que eu posso, eu subo no terraço, tiro fotos, até fica a dica para quem quiser vir, né? Só que ainda precisa dos arredores um pouquinho mais de segurança, né? Que outras histórias tem envolvidas aqui? Tem as lendas urbanas, né? O pessoal escutar barulho, né? Eu já encontrei com pessoas que viram vultos e eu tive que socorrer. Um gigante do centro de São Paulo, que já abrigou lojas, hotéis de luxo, cinemas e até igrejas. O edifício Martinelli vivia seu ápice nas décadas de 1930 e 1940, sendo um ponto de encontro dos paulistanos. Mas as coisas não iam muito bem para o seu Giuseppe Martinelli, o idealizador de tudo. O mundo vivia a Grande Depressão, a crise de 1929, e isso impactou muito no bolso do seu Giuseppe. Antes mesmo da inauguração do Martinelli, ele teve que entregar parte do prédio para o governo italiano, porque não conseguiu pagar um empréstimo que ele tinha feito. Mas a situação piorou ainda mais quando o edifício tinha só 9 anos. Em 1943, o Brasil tomou um lado na Segunda Guerra Mundial e declarou a Itália como inimiga. Com isso, o governo confiscou bens de italianos que viviam no Brasil e passou a ser dono do edifício Martinelli, que foi leiloado no ano seguinte. O seu Giuseppe se mudou para o Rio de Janeiro, onde conseguiu se reerguer, inclusive construiu mais prédios. Ele morreu em 1946, antes de ver a decadência do prédio que sonhou e batalhou para ser o mais alto da América Latina. Depois do leilão, sem um dono único, o Martinelli começou a ser ocupado de maneira irregular. Ficou vazio, o povo não tem onde morar, foi ocupar. Tanto espaço sobrando, por que não ocupar? Então a gente tem vários edifícios no centro que são ocupados porque estão lá sobrando, gente. O povo não tem onde morar, tem edifício vazio. Não tem política pública voltada para isso ou que funcione, né? É um direito, a habitação é um direito constitucional e não temos uma política habitacional adequada nesse país. E nós tivemos aqui 3.000 pessoas morando de forma irregular. Aqui nós tínhamos um hotel chamado Hotel São Bento. Ele ocupava 11 andares. Quando ele faliu, começaram a vender regularmente todos os apartamentos. E aí o prédio teve tantas pessoas aqui dentro, bandidos, assassinos, prostituição, pessoas boas. Você imagina 3.000 pessoas morando aqui de forma irregular. O edifício, que era símbolo de uma São Paulo moderna e elegante, se transformou num verdadeiro cortiço. O centro de São Paulo, de uma maneira geral, também vivia um momento de mudança. Na década de 70, o centro financeiro da capital começou a se dividir também com a Avenida Paulista e depois com a Faria Lima. O centro foi ficando mais abandonado, vazio. O Martinelli virou um lugar degradado, perigoso e violento. Tinha bar, tinha partido político, Partido Comunista tinha seu partido lá, tinha prostituta andando, tinha mulher que ocupou um dos andares com 250 passarinhos, tinha escritórios abandonados e animado, né? O lugar era muito animado e tinha uma multiplicidade de pessoas morando lá, circulando. Quando Olavo Setúbal, sim,
o dono do Itaú, foi prefeito de São Paulo? Sim, ele foi prefeito de São Paulo. Ele desapropriou o Martinelli e começou o plano de recuperação que foi concluído em 1979. Houve, então, uma requalificação e parte da prefeitura, a Caixa Econômica e o próprio Banco Itaú ocuparam o novo Martinelli. E foi durante essas obras que encontraram um monte de ossadas humanas nos poços dos elevadores. Os elevadores mesmo funcionavam à base de gambiarra. E muitas vezes a pessoa queria subir ou descer do andar e ele gritava, estou aqui. O elevador vinha e decepava ele. A gente costuma dizer que ele foi do luxo ao lixo. A modernização do Martinelli continua. Em 2024, para celebrar os 100 anos de início das obras, foi realizado o projeto M100, para preservar a história do edifício. Nós estávamos procurando novos lugares, a gente encontrou essa vocação para trabalharmos com patrimônio histórico tombado, que esteja sendo eventualmente subutilizado ou subaproveitado ou muitas vezes abandonado, e nós consideramos sempre retomar esse espaço e transformá-lo em um equipamento cultural. Quando nós visitamos o Martinelli pela primeira vez, a gente ficou absolutamente encantado, porque o Martinelli é um tesouro, e quando a prefeitura abriu o processo de concessão pública, e nós decidimos que iríamos disputar e felizmente ganhamos. Justamente poder voltar a trazer mais ainda vida, porque o Martinelli é um edifício vivo, mas para trazer ainda mais vida para aquele espaço e para aquela região da cidade. Teve oficinas de dança, música, design, moda, várias atrações que receberam mais de 100 mil pessoas. Tem muita gente trabalhando para isso. São mais de 100 fornecedores, entre construtora, escritórios de arquitetura, estúdios de restauro histórico e curadores culturais. Queremos agregar tecnologia, agregar novos usos, mas preservando o máximo possível do que é o patrimônio histórico, que é o Martinelli. E olha que massa, a visita guiada ao Martinelli, que estava suspensa até pouco tempo atrás, voltou. Ela acontece toda terça, do 12h30 às 6h30 da tarde. Os grupos saem de hora em hora e o passeio dura uns 45 minutos. Depois entra lá no Insta, @edifício Martinelli, e confere os detalhes. Aqui nesse espaço hoje funcionam as festas que trazem vida novamente ao Martinelli. E quem vem aqui ainda tem o privilégio de ter essa vista do centro. O Martinelli é uma grande prova de que é possível fazer uma reabilitação arquitetônica e dar novos usos e novas caras ao lugar, sem deixar de lado a história que ele carrega. Seu Giuseppe, o senhor brigou, insistiu, teimou como um bom italiano, mas no final deu esse presente aqui para São Paulo. Valeu, seu Martinelli. E no próximo episódio de Todo Lugar Tem História, a arquitetura, a gastronomia, a fé e as tradições trazidas pela imigração italiana ao Brasil. Eu vim até o Museu da Imigração descobrir como foi a chegada dos primeiros italianos a pisar em solo brasileiro. Por onde eles foram, o que fizeram logo depois do desembarque. Vou até te mostrar que dá para pesquisar isso tudo online para você também descobrir seus antepassados. E ainda uma caminhada pelas ruas da Moca, passando pelo tradicional estádio da Rua Javari, com minha camisetinha do Juventus. Vou desbravar as retinas do Bexiga, contar de onde que vem a Nossa Senhora de Aquirupita, que dá nome à igreja, e a tradicional festa da italianada. E é claro, eu espero você comigo no próximo episódio de Todo Lugar Tem História. Tchau!